você olhar. Ok, meus amigos? Então veja, note você que nós começamos então a avançar no usuário pagador. Então preste atenção. Agora é claro que isso vai encarecer tudo, né, gente? Veja o que está acontecendo, por exemplo, em São Paulo, né? São Paulo, primeiro que saiu essa lei autorizando cobrança de água. E agora eu não sei se você viu, mas também temos uma lei aqui que diz que os estabelecimentos que lavam carro e tal tem que fazer o quê? Instalar o quê? O sistema de reuso. E quando você instala um sistema de reuso de água, isso custa caro. Os pequenos custam 30, 50 mil e os enormes, né, os grandes, 1 milhão de reais. Então, quando o cara investe nisso, que ele é obrigado, você tem que usar hoje reuso, então ele vai fazer o quê? Vai repassar para você. Pergunto, vocês notaram que dobrou o valor para lavar um carro? Você sentiu isso ou não? Pode ver como dobrou o valor. Então, mas é porque ele está repassando para você os 5 metros cúbicos acima que ele gasta e o investimento por reuso de água. É isso que ele está fazendo. Então, o que você tem que fazer? Lavar menos o carro. Mas carro sujo é bom? Menos é mais, hein? Lembra disso. Hoje, essas fases. Menos é mais. Carro sujo é um carro ecológico. Tem um rapaz que lavava o meu direto e falava, não sei por que você parou de lavar um pouco o carro. Eu falei, sou promotor ambiental. Tem que lavar menos. Primeiro que é uma boa explicação para você gastar menos também, né? Então vamos continuar, pessoal. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Meus amigos, quando eu falo que o meio ambiente é essencial para a vida humana, então aqui nascem 2 princípios. O princípio do mínimo existencial, ecológico, e o princípio da proibição ou vedação ao retrocesso. Retrocesso ecológico ou socioambiental. Então, meus amigos, é fácil a compreensão. Olhe bem. Se eu estou dizendo que sem meio ambiente equilibrado eu não tenho sadia qualidade de vida, então o meio ambiente passa a compor o mínimo existencial humano. Não é mais só aquele artigo 6º, tarará, aquele troço lá. Então eu, para ter um mínimo existencial, eu tenho que agregar meio ambiente equilibrado. E como eu tenho direito aqui é que eu trato, vamos dizer, aqui é que está mesmo, de maneira clara que o meio ambiente é um direito fundamental da pessoa humana, porque é ligado à vida humana. Então, se eu tenho um direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, é proibido retroceder. Então, uma nova lei não pode diminuir a proteção que já existe. Esta foi a razão pela qual a DIS foram propostas 4901, 02, 03, em relação ao Código Florestal, o novo, que em relação ao anterior, então vamos lá, pessoal, o anterior é a Lei 477165. Falei para você que teve um em 34, depois veio o de 65 e agora o de 2012, né? Meus amigos, quem não sabe pode chutar. Quanto que você acha que o Código novo diminuiu de proteção em relação ao Código anterior? Trabalho feito por uma universidade mineira, aceito em todo o Brasil. Quanto você acha? Na média no Brasil. 67% de redução. Pasmem, mas é verdade. Então é inteiramente proporcional. Olha que bacana, ó. É como o Brasil. Não, o Brasil é 10, né? É um país bipolar, quer ver? Eu só recupero 67. Acho que eles pegaram bem isso e falaram, vamos diminuir 67 de proteção. Olha, você viu? Pode comprar um bilhete com final 67 que vai dar. Pronto. Você vê como é um país bipolar. No momento que eu preciso de mais proteção legislativa, eles diminuem. Dá para entender isso ou não? Então, se isso não foi constitucional, não sei o que é. Agora, espero que o Supremo diga que é, né? Só que você acha que ele vai falar isso?
Primeiro que essas ADIs foram propostas há quanto tempo atrás? Janeiro de 2013, portanto, nós estamos há 3 anos e 3 meses, praticamente. Pedimos liminar, eles não examinaram a liminar até hoje. Então, veja, em 3 anos e 3 meses, toda essa desproteção, ela já está concretizada. As pessoas plantaram, ocuparam e construíram. Agora vai voltar atrás? Me diga. Olha, gente, tudo aquilo lá é inconstitucional, tá? Então, onde você construiu, vai demolir. Porque se você declarar a inconstitucionalidade de uma norma, volta a vigorar a anterior. Você percebe ou não? Então, você olha com bons ou maus olhos o julgamento que vai acontecer agora. Porque as audiências públicas, para quem não sabe, elas terminaram a semana passada. Acompanharam isso ou não? Então, as audiências públicas, o ministro Luiz Fux fez no Supremo, envolvendo o Código Florestal, e terminaram. Então, a fase de discutir o Código com a coletividade, com a sociedade, com os organismos e tal, acabou. Então, agora vai para o julgamento. Então, eu pergunto para você se a gente pode esperar muita coisa. Eu não creio. Talvez eles mexam em alguma coisa, muito aberrante, e vai ficar um novo Código Florestal. Então, nós tivemos uma redução desse nível, como você está vendo. Esperemos, então, acompanhem, cuidado, hein? Virão mudanças, não muitas, né, como a gente imagina, mas algumas mudanças possivelmente virão. Então, continuando, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, cabendo ao poder público e à coletividade. Então, pessoal, veja, quando eu coloco essa fórmula aqui, poder público e coletividade, primeiro eu estou falando do princípio da intervenção estatal obrigatória. Não há proteção ambiental sem Estado. Mas Estado atuante, né? Não um Estado omisso. Então é preciso que o Estado funcione. Na esfera administrativa, a intervenção estatal é obrigatória. E como nós falamos lá atrás, para você, com isso eu garanto indisponibilidade do bem, supremacia do interesse público, mas eu também não concebo defesa ambiental, tutela ambiental sem o povo, hein? Sem a coletividade. Não adianta nada você formular políticas se a coletividade não adere. Então aqui existe o princípio da participação ou do compartilhamento. Então, por exemplo, eu crio coleta seletiva numa cidade. Mas se o povo não fizer a coleta seletiva, não adianta. Não adianta criar uma política pública, porque a política pública, ela necessita de que haja apoio do público. Então, tem que criar a política e a coletividade aderir. É evidente. Então, a participação, o que as pessoas não entendem, ela fala, eu sou o meio ambiente, a tutela do meio ambiente é dirigida a mim. Lógico. Você é o destinatário do meio ambiente, lógico. Mas você também é o ator desse processo. As pessoas não enxergam o verso e o reverso. A Constituição diz, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então você é o destinatário do meio ambiente. Só que cabe ao poder público e à coletividade defender. Então você é o ator desse processo. Uma coisa você tem as duas visões, você é o sujeito ativo e passivo dessa história. E as pessoas não conseguem enxergar. E veja, quando eu quero que a coletividade participe, eu tenho maneiras de estimulá-la. A gente sempre imaginou lá atrás que tinha uma coisa que ia dar certo, sanção punitiva. Essa é uma ideia que a gente sempre traz com a gente, né? Se eu puno quem sai do trilho, essa pessoa vai aprender, ela não vai fazer mais. E eu vou estar mostrando para o outro que se fizer igual vai tomar pau, não é isso aí? É a prevenção geral e especial. Como fala lá na pena, quando você estuda o direito penal. Então a Constituição, ela fala em punir? Fala. Você vai lá no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, e ela fala que o infrator será punido nas esferas penal, administrativa e civil. Ela fala que a punição se dará nas 3 esferas. Agora, adiantou isso aí? Você acha que adiantou?
Se adiantasse, não estava do jeito que está, né? Então, nós fomos criando outros instrumentos para levar a coletividade a participar. E nós já falamos hoje. Existe uma política pública obrigatória, que é levar a educação ambiental para todos os níveis de ensino. Então, a Constituição Federal traz como política pública obrigatória, é o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 6º, cabe ao poder público instituir educação ambiental em todos os níveis de ensino. Existe uma lei, que é a chamada Lei da Política Nacional de Educação Ambiental, a 9795/99, que ela fala, esta é a lei federal que fala sobre educação ambiental no país, a 9795/99. Se você pegar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a 9394/96, ela escreve lá que nos currículos escolares tem que ter educação ambiental, hein? Está escrito isso lá. Eu dei aula de educação, né, direito à educação, num curso aí de um mês atrás, e eu mostrei lá para eles, na Lei de Diretrizes e Bases, como isso aqui está lá colocado. E cada estado brasileiro produziu a sua lei estadual. Então, quando você vai fazer um concurso num determinado estado, você tem que procurar a lei estadual. Então, existe a Lei da Política Estadual de Educação Ambiental nos estados. E os grandes municípios estão produzindo as suas leis de políticas municipais de educação ambiental. Quase não cai no seu concurso. Então, a MP e magistratura não vai te pedir a lei da política municipal. Mas a lei da política estadual, às vezes, eles pedem. Eu estava dando aula para concurso de delegado do Ceará. Ainda bem que eu falei. Que eu falei, olha, existe uma lei da política estadual, e marquei a lei para eles darem uma olhadinha. Eu nunca imaginei que para delegado ia cair. Por isso caiu exatamente isso. De 4 questões de ambiental, uma foi da lei da política estadual de educação ambiental, lá do estado do Ceará. Então, às vezes cai assim coisas inusitadas, você não imagina que vai pedir, né? E outra coisa, pessoal, marque aí agora, saiu uma lei agora em novembro de 2015, a 13.186, então saiu uma lei federal, 13.186, 2015, bem no finalzinho de novembro, que ela fala que nas aulas de direito ambiental você tem que dar aula de consumo sustentável. Porque eu fui promotor do consumidor 3, 4 anos, né? Do começo junto com o ambiental, depois só fui para o ambiental. Então eu sempre falei que deveria ter aula de consumo sustentável, porque as nossas crianças são vorazes, são consumidores vorazes. E você tem que mostrar para eles que consumir dessa maneira, tem um problema ambiental lá na frente. Você tem que ter consciência ecológica que o consumo, ele leva à degradação ambiental. Então, agora é obrigado a ter, por essa lei, nas aulas de ambiental, consumo sustentável. Então, é aula de consumo com o meio ambiente, que é espetacular. Mas eu pergunto, qual é o professor que é formado nisso? Porque não existe o professor de direito ambiental, hein? A lei diz que você vai dar de maneira transversal, ou seja, de maneira difusa. Cada professor na sua matéria tem que falar. Então, às vezes eu chego numa escola e pergunto, o que vocês falam de meio ambiente? Ah, meio ambiente é quem é o dia da árvore, dia do índio e Halloween. Halloween? Mas como Halloween? Outro dia me falaram isso numa escola. Halloween? Eu fui embora. Perguntaram que eu fui embora. Eu falei, eu me recuso. Então, veja. É tudo, né? Então, veja, sanção punitiva, educação ambiental, isso aqui é uma política pública obrigatória,
Para quem não sabe, o Ministério Público está criando as promotorias de educação. Sabia disso ou não? Ah, eu, se eu voltasse lá atrás, eu ia trabalhar com ambiental e educação. Olha que show. Vai lá ver o currículo, assiste uma aula. O promotor entra e fala, quero assistir uma aula. Por quê? Eu quero examinar o que você está dando aí. Conteúdo. Olha que bacana. Não é lindo? Então, para quem não sabe, nós estamos criando as promotorias de educação aqui em São Paulo. Nós criamos agora a violência, né, doméstica, maravilhosa, 30 cargos. Então, nós estamos trabalhando seriamente nesses nichos de proteção a vulneráveis. É isso que nós precisamos. E as crianças, principalmente, por isso que eu falo para você, ó. Porque porque criança já gosta de bicho e planta normalmente, né? Precisa fazer esforço para isso? Imagine você, então, dizer para a criança e mostrar, claro, com palavras suaves, bem, né, na compreensão dela. Imagine que, além de amar, você tem que cuidar. Porque amar é cuidar. As pessoas não sabem disso. Ah, eu amo. Você ama, você cuida? Não, então você não ama, você detesta. Porque quem ama, cuida. É assim ou não? Hoje eu só estou com essas frases, hein? Puxa, estou maravilhoso hoje. É que eu trabalhei até 2h30 da manhã, não estou vencendo, cara. Puxa, tá duro, hein? Então eu fico lá à noite, a madrugada inteira, não consigo dormir depois, que fica no estado... Imagina, né? 2h30 da manhã está 1000. Então eu fico pensando, como eu vou falar amanhã? Frase do Pelé, tá, aquelas coisas. Mas é verdade, quem ama, cuida, né? Então, quando você mostra para a criança que, além de gostar, que é natural, precisa cuidar, o que você transforma a criança? É uma árvore. Juro, quando a gente faz uma palestra e sai, o que você é? Árvore, árvore, é maravilhoso. Está tudo assim fazendo fotossíntese, assim, é uma maravilha. Então, educação ambiental. Mas mesmo assim, pessoal, nós precisávamos de uma coisa que todo mundo gosta, que é dinheirinho no bolso. Por isso que nasceu o tal do princípio do protetor ou provedor-recebedor, né? Sabe o que é o protetor, provedor, recebedor, pessoal? É você trabalhar com sanção premial, não sanção punitiva. É premiar o sujeito quando ele opera em favor do meio ambiente. Porque a gente só pune o cara, mas quando ele faz favorável, você não prestigia. E de um tempo para cá nós começamos a fazer isso. Então o que é a sanção premial? É você estabelecer uma compensação, um subsídio, uma isenção para aquele que protege o meio ambiente. Por exemplo, eu estou dando uma aula para o Rio de Janeiro, né? Para o concurso de oficial de promotoria do Rio. E lá, eu estava aplicando agora a aula de tutela do patrimônio histórico e cultural. A legislação do Rio diz que quando o bem é tombado, imediatamente diminui pela metade o imposto. O IPTU. Olha que interessante. Então já está na lei estadual, hein? Então isso é um estímulo. Então é o seguinte, eu tombo o bem, eu vou te dar um estímulo, eu vou diminuir o IPTU pela metade. Então, tem gente que fala, isso aqui em princípio é novo. Não, o nome é novo, mas a prática é antiga. Há 18 anos atrás, quando eu era promotor do meio ambiente no interior, nós tínhamos leis municipais que diziam, exatamente isso, que ao final do ano, novembro, eles iam fazer uma vistoria nos imóveis tombados, e se o cara restaurasse, cuidasse do imóvel, então aí eles atestavam isso e ele era isento de IPTU no ano seguinte, o que é muito razoável. Então, essas iniciativas existiam, mas eram... Eu só vi lá atrás em bem tombado. Hoje é em tudo. Quer ver? Bom, primeiro, pessoal, este nome, ele apareceu no artigo 6º da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, esse nome veio numa lei recente, mas a prática, como eu falei para você, é antiga. Inclusive, se você pegar aqui o artigo 35, parágrafo único, ele fala o seguinte: se o município instaurar coleta seletiva, o poder público poderá, mediante lei, conceder algum incentivo. É a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Sempre por lei, né, gente?
Cuidado que está escrito aí, ó. Vou ler para você aqui como está, ó, o 35, ó. 35, parágrafo único, fala: o poder público municipal pode instituir incentivos econômicos aos consumidores que participam do sistema de coleta seletivo na forma de lei municipal. Então, tem que ser editada uma lei para conceder a isenção, o benefício e o incentivo. Mas você pega, por exemplo, o artigo 41 do Código Florestal Brasileiro, é um show o que tem de incentivos econômicos aqui, hein? Outro dia caiu na prova da OAB. Quer ver uma coisa que caiu na prova da OAB e que está aí no Código Florestal? Se você tem uma área rural com APP e reserva legal, se você demarcar, registrar lá no CAR, proteger, aquilo sai da base do cálculo do ITR. É um benefício, sai da base de cálculo. É um benefício para que você, então, na sua propriedade, você fixe as APPs, as reservas legais, pega a reserva legal, faz o registro no CAR, Cadastro Ambiental Rural, e depois, pega o resto do 41, você vai ver que tem diversas situações de incentivo para cuidar dessas áreas. Financiamentos especiais, desconto em imposto de renda. O artigo 41 é um show, hein? Fala disso aí direto. Bom, continuando. Cabe ao poder público e à coletividade defender e proteger o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Então, aqui eu tenho 3 princípios. Então, vamos começar com defender e proteger o meio ambiente. Aqui, pessoal, estão os 2 princípios que mais caem para você em qualquer concurso. Princípios de prevenção e precaução. Olha, eu vou falar para você, acredita em mim. Quando cai princípios em prova, 75% esses 2. É impressionante como é que é a incidência. Então, qual a diferença entre... Bom, tem autor brasileiro que fala que não existem os 2 princípios, que um estaria dentro do outro. Eu não concordo. Desculpa, com todo o respeito, né? Respeito muito até o autor que se bate muito por isso, mas eu, com 18 anos de atuação, existem os 2 e eles são diferentes. Porque o princípio de prevenção, ele trabalha quando você está diante de um dano certo que vai acontecer. É o dano certo no futuro. Então, quando você tem um dano que é certo, você tem certeza que ele vai acontecer, você tem que trabalhar com o princípio de prevenção. Você fala, mas Luiz, como é que eu sei que um dano vai acontecer? Por exemplo, no licenciamento ambiental. Por isso que um licenciamento ambiental é importantíssimo. Quando eu faço um licenciamento ambiental, o que o órgão ambiental tem que exigir sempre do empreendedor? Que ele apresente o projeto e o que mais? E faça um estudo para dizer qual é o impacto que o empreendimento traz. Diante do estudo que diz, o impacto vai ser X, Y e Z, eu posso chegar para ele e dizer assim, olha, sabe esse X aqui? Tem um dispositivo alemão hoje que consegue evitar esse impacto. Ah, mas custa 500 mil reais ou $1 milhão. Então, não te dou licença. Ou põe ou não tem licença. Pronto. Estou resolvendo um problema. Então, diante de um dano futuro que é certo, o órgão ambiental licenciador pode exigir medidas para evitar o que é possível. E o que não é possível, o que eu faço? Tem que dar um jeito de evitar. Gente, é impossível. Vamos pegar, eu sempre dou como exemplo a duplicação da Imigrantes. A duplicação da Imigrantes. Ah, não faz a estrada. Como não faz a estrada? Tem que fazer a estrada. E quando faz a estrada, corta Mata Atlântica e fura morro. Como é que não tem dano? Como é que vai evitar? Então, quero que você entenda, tem hora que dá para evitar, com alguns dispositivos, tem hora que não dá. Então, o princípio da prevenção diz, o que dá para evitar, evite. E o que não dá, compensa, para equilibrar. Então, por isso que isso é prevenção. É dano certo no futuro, que leva a evitar aquilo que é evitável, compensar o que não é
evitável. O licenciamento tem esse papel importante. Por isso que o licenciamento é imprescindível. Deu para entender? Então, diante de um dano futuro, certo, incontestável, o poder público tem que exigir medidas do empreendedor para evitar o que for possível e compensar o que não é possível evitar. E com isso eu equilibro e eu tenho desenvolvimento sustentável. Você fala, mas e o dano que já aconteceu? Pessoal, eu não posso prevenir o que já aconteceu, não se previne o passado. Eu previno o futuro. Aquilo que já aconteceu, aí é poluidor pagador, gente. Então, o dano pretérito não pode ser resolvido por prevenção. O que eu posso é usar a prevenção para evitar que ele se repita. Isso aqui caiu outro dia em prova e ninguém respondeu. Diante de dano pretérito, eu posso usar a prevenção? Sim, para evitar o que vem, a repetição. Mas sim, respondendo assim. Agora, quando é puro dano pretérito, já foi, então é poluidor pagador. Então, o que eu exijo daquele que degradou o meio ambiente? Eu exijo, primeiro, que ele recupere, repare o dano ambiental. Mas aqui a gente fala que é reparação in natura. O que é reparação in natura? É fazer com que a área volte a ser como era. Isso que é reparação in natura. Mas, Luiz, nem sempre é possível trazer de volta ao que era. Por isso que aquilo que não for possível reparar, você então compensa ou indeniza. Então, olha a diferença. Então, quando eu falo em prevenção, eu estou falando de um dano certo no futuro, que eu vou tentar evitar, e aquilo que não é evitar, eu vou tentar já impor medidas compensatórias. Quando eu estou no dano pretérito, que já aconteceu, aí é o poluidor pagador, que está no artigo 4º, inciso 7, da Lei 6938/81. Você fala, mas lá não está escrito compensar. Eu sei, é que a lei é de 35 anos atrás. A lei não fala em compensar, mas hoje nós usamos assim. A gente exige né, do empreendedor que repare o dano, não sendo possível a reparação integral do dano, compense ou indenize. Preferível compensação. Agora, existe um dano futuro incerto, né? Isso aqui é o dano incerto no futuro. Então, como é que eu faço quando eu tenho um dano que nem certeza eu tenho se vai acontecer? Ah, não faz nada. Como não faz nada? E se acontecer depois? Então, é aqui que atua o princípio de que, na dúvida, a dúvida tem que favorecer a natureza. In dubio pro natura. O empreendedor ele não aceita isso. Porque eu imponho medidas no escuro. Ele sempre reclama, ele fala, cadê o dano que vai acontecer? Eu não tenho certeza do dano. O que você tem em mãos? Eu tenho uma probabilidade que ele aconteça. Então, na verdade, eu trabalho com o risco. Eu quero que você entenda que na prevenção eu trabalho com o dano. O dano vai acontecer. Na precaução eu trabalho com o risco. Existe o risco dele acontecer. Então, aqui eu afasto o dano, ou compenso. Aqui eu tento afastar o risco. Por isso que os dois princípios exigem medidas. Só que um é para afastar o dano, porque você sabe que ele vai acontecer. Ou para mitigá-lo, compensando. O outro não. O outro eu não tenho certeza que vai acontecer, mas eu atuo para evitar o risco. Você fala, me dá um exemplo, então. A coisa que nós discutimos hoje são as antenas de telefonia celular. Do jeito que elas estão sendo colocadas na cidade, o MP não aceita. Ah, mas é uma radiação não ionizante. Então, metade do planeta diz que radiação não ionizante não causa câncer. Metade diz que se você ficar bombardeado todo dia, dá câncer. Então, como não tem certeza científica, então sabe quem diz esse princípio da precaução? A falta de certeza científica sobre um dano no futuro não pode impedir a adoção de medidas para evitar o risco de que ele aconteça. Esse é o princípio. Só que aí você chega
E nós queremos que as antenas de telefonia celular, que sejam colocadas na cidade, da onde a base dela, 10 metros não pode ter ninguém. Imagina. Então, sabe o que vai acontecer? O empreendedor tem que colocar a antena e comprar esse lote, esse, ou alugar. Então, em vez de gastar um, ele gasta 5. Ele fica louco. Ele fala que a gente quer inviabilizar aquela atividade econômica e que isso é um bem para a população, porque precisa ter sinal perfeito, não sei lá. Então, mas e viva a radiação não ionizante. Você é um ser em radiação andando o dia inteiro, pode ver. E isso, quem que vai cuidar disso? Então, estou dando um exemplo. A gente, pelos cálculos que se faz, os estudos que são feitos, uma antena de telefonia celular ela tem que estar 10 metros no mínimo de qualquer ser humano. Inclusive, quem trabalha lá dentro não tinha que ter uma roupa especial. Não, eles colocam onde? No último andar do prédio. Paga 2.000. Ah, vou te ajudar no condomínio. Ah, que bacana, 2.000. Isso. Mal sabem o risco que estão correndo. Não é possível. Então, isto... Outra coisa, né? A hora que você sair na rua, eu nem olho, que eu tenho assim... É que você é novo ainda, a maioria dos nossos alunos não percebe isso. Há 20 anos atrás, 25, 30, tinha um postezinho de 4 metros com 5 fios. Hoje o poste tem uns 6 metros e tem 800 mil fios. Passam marcianos, tudo passa ali, pode ver. Você já viu na esquina como é que é? É um troço. Não, se aquele fio despencar em alguém, mata. A pessoa morre na hora. Do peso do fio, não é nem de outra coisa. Porque passa tudo. Então a radiação não ionizante que isso causa é tremenda. Aí um dia numa reunião que a gente sempre faz, né? Os representantes das empresas dizem, não, doutor, calma. Antes o poste tinha 3,5 metros, agora tem 6. Então eu vou provar que subindo, você tem então a mesma radiação no solo. Maravilha. Aí eu perguntei para eles, subiu de 4 para 6 metros. E vocês afastaram o prédio? Não entendi. O prédio não continua no mesmo lugar? Continua. Então o cara que está com a janela do lado dos fios, ele está com uma radiação 20, 30 vezes maior. Você tinha que afastar o prédio, então, 10 metros. Aí ninguém fala nada. Então não adianta você apenas diminuir a radiação na calçada. Você tem que diminuir no prédio lateral. Aí ninguém fala nada. Está lá. Tem um recurso extraordinário lá que, o ano passado, o ministro Dias Toffoli fez audiências públicas, umas 30. Que foi o caso de São Paulo, que uma associação discutiu que tinha muito fio aqui num bairro. Eu que dei o parecer nessa... Não era ação do Ministério Público, era uma associação. E eu dei, então, eles queriam que enterrasse os fios todos e caiu na mão do Naline, né? Que é o maior ambientalista aqui do TJ, foi o nosso presidente, o último presidente. E ele, relator, ele disse, sim, princípio da precaução. Deu ganho de causa para a associação. E está lá em recurso extraordinário para discutir. Quero ver o que eles vão falar. Que o dinheiro que gasta para enterrar todos os fios debaixo da terra, meu amigo... Você vê que Tóquio tem 60% de fios enterrados. É uma cidade ambiental, em Tóquio, hein? 40% ainda não estão enterrados. Você vê como é que é? É caríssimo. Então a Paulista já está, a Oscar Freire, o pessoal que pagou. Então veja, tem discussões aí. Então eu pergunto para você que vai ser promotor e juiz. Se chegar para você um caso que você tem dúvida entre o interesse público e o privado, por tudo que nós falamos hoje, você teria que optar por qual interesse? O público. Então, bem-vindos ao mundo ambiental. É assim. E aí você vai ser xingado pelos empreendedores. Que você está no escuro, você está optando pelo meio ambiente. E, por fim, cabe, então, defender e proteger o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Eu não vou apagar isso aqui, vou colocar aqui letra F. É o princípio da solidariedade intergeracional. Princípio da solidariedade intergeracional. Bom, nós começamos a nossa aula aqui, ó, só para voltar para você ver. Quando nós começamos aqui, princípios, ó, tá vendo? Nós tínhamos 1,225.
Então, agora nós vamos encerrar de maneira fácil com o 2. Nossa, onde eu fui, hein? 2, artigo 170. Bom, aqui eu não vou falar muito, porque nós acabamos de estudar agora há pouco. O artigo 170, o que ele fala no caput? Ele fala que você pode exercitar a livre iniciativa, mas sempre observando a função social da propriedade. E sempre com defesa do meio ambiente. Então, é aquele esqueminha que nós colocamos. Desenvolvimento econômico, com avanços sociais, função social, propriedade e atividade econômica, e sustentabilidade. Então, aqui estão 2 grandes princípios. O princípio do desenvolvimento sustentável e o princípio da função socioeconômico ambiental da propriedade. Então, eu falei para você que no final ia ficar fácil, porque nós já tínhamos passado essa visão para você. Então, na verdade, quando a gente fala num estado funcional, ecológico ou socioambiental, você vê que a gente usa esse quadro aí exatamente. Mas esse quadro, ele traz para você os 2 grandes princípios que você tem a atividade econômica envolvida. O desenvolvimento econômico tem que ser sustentável. Para ser sustentável, eu tenho que ter um retorno à coletividade, avanços sociais e sustentabilidade. E, por outro lado, toda propriedade, toda atividade econômica, ela tem que ter essas 3 funções. Econômica, lógico, né, tem que gerar empregos, dar dinheiro para o seu bolso, tudo certinho, mas sempre dando função social para a propriedade, atividade econômica e função ambiental. Inclusive, para quem não sabe, eu só tenho um artigo no Código Civil Brasileiro que fala que a expressão meio ambiente aparece, hein? É o artigo 1228, parágrafo 1º. Se perguntarem para você, existe um artigo do Código Civil que a palavra meio ambiente aparece. Sabe o que está escrito lá? Toda propriedade tem que cumprir a sua função econômica, social e respeitar as leis ambientais. É exatamente isso aqui, ó. Então, o 1228 é exatamente esse princípio aqui, ó. Ele copia exatamente isso. Exatamente igual. Bem, vencido isso, nós vamos para o item 3, falar um pouco de competência. E eu tenho um caso na mão recente, muito interessante. Beleza isso aqui? Estamos juntos? Acabaram já? Bom, item 3. Pessoal, quando a gente fala de competência, então isso aqui está cada dia, somente municípios, né? Mas vamos chegar lá. Primeiro, competência legislativa, pessoal. Então, quando eu falo em competência legislativa, eu falo em competência para editar leis. Mas lei em sentido amplo, hein? Lei, decreto, regulamento, portaria. Então, por exemplo, olha, pegue a Constituição Federal, artigo 22, que eu dei um parecer sábado para domingo, né? Sábado, domingo, trabalhei bastante em alguns processos e um caso versava essa discussão. Porque o artigo 22, ele fala assim, compete privativamente à União legislar sobre. Então, a União tem competência privativa para legislar sobre. Olha o inciso 4 que ele fala. Águas, por exemplo. Então, fala no inciso 4, águas. Por que, inciso 4 mesmo? Isso, inciso 4. Águas. Por que águas é um bem ambiental? Pega a lei da Política Nacional de Meio Ambiente, aquela lei lá 6938/81,
Deixa eu só achar onde ela está. Olha aqui, ó. Artigo 3º da lei diz: para os fins desta lei são considerados, inciso 5º, recursos ambientais, atmosfera, águas. Portanto, água é um recurso ambiental. Logo, quando você legisla sobre água, você está legislando sobre meio ambiente. Então, compete à União legislar sobre águas. Por exemplo, é aqui que nasce a Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, a 9433/97. Então, eu tenho uma lei geral sobre recursos hídricos no país, que é a Lei 9433/97. Depois, no inciso 11, tem trânsito e transporte. Aqui eu tenho um problema. Então, aqui eu tenho um problema, que foi o parecer que eu dei, pessoal. Porque existem cidades do interior hoje. Então, o que está acontecendo? A soja do Mato Grosso, ela está sendo transportada por via férrea. Então, o trem sai lá do Mato Grosso e vem no Porto de Santos. Só que não é um trem por dia, são 100 composições, às vezes, por dia, e as composições têm 100 vagões. Então, aquilo fica passando dia e noite. Existe uma lei federal que diz que quando você passa nas curvas de nível na cidade, você tem que buzinar. Então, chega 11 da noite, meia-noite, 1h, 2h, pom, o povo que está dormindo ao lado não tem sossego. Então, o que os prefeitos de várias cidades fizeram? Editaram leis municipais proibindo apito sonoro de trem. Puxa, aí vem bater no judiciário. Por quê? Porque ele fala, é interesse local, mas não é interesse só local. Se fosse interesse local, não estava aí para a União legislar. Quem legisla sobre trânsito e transporte é a União. Problema sério. Então, eu dei um parecer num agravo, eu falei, olha, aqui nós temos um dos problemas mais sérios do mundo, porque 2 direitos fundamentais estão em confronto. O direito ao sossego e ao descanso, e o direito à segurança. Se você não apita, a segurança sofre. Se você apita, você tem segurança, mas o sossego diminui. Como fazer? Quem você dá? Olha como é que tem colisão de direitos fundamentais. Então, o STJ, o TJ de São Paulo e até o STF dizem que o direito à segurança, ele tem um valor maior. E que não é um interesse só local, senão não estaria no 22, inciso 11, como competência da União. Então, veja, não é tão simples como a gente parece ler isso aqui, porque quando aparecem os casos... Então, o que a gente pode fazer? Pelo menos nós fizemos aqui. Na entrada aqui da cidade, o meu foi o primeiro caso. Quando a Anhanguera e a Bandeirantes começaram a ter trânsito ferrado, o pessoal que fez os loteamentos vieram na promotoria, eu montei o primeiro inquérito. Então, aquele primeiro murão que foi feito, como tem no Japão, foi um TAC que eu fiz. Eu tive essa felicidade. Foi o primeiro caso do Brasil de fazer muro para evitar, diminuir a poluição sonora dos carros que chegam pela Bandeirantes e pela Anhanguera. Eu que fiz. 15 anos atrás, 16 anos atrás. Que no Japão isso é... Você pode ver quem tem, o tempo inteiro. Então você vê que nós temos problemas, né? Então o município, ele alega que ele tem direito a fazer a lei proibindo. É o 31, assunto de puro interesse local. Mas se fosse assunto de puro interesse local, não estaria no 22 dizendo que a União legisla, que isso aqui é transporte e trânsito. Não, e pior, ele quer que a buzina tenha uma sonoridade menor. Mas a legislação, ela diz, o apito tem que ter tantos decibéis. Você acredita que é assim? Ele não pode apitar menos, ou com menos sonoridade, menos volume. O apito tem que ter decibéis tal, nível tal. E outra coisa, tem que falar, ele tem que apitar, por exemplo, tantos metros antes da curva de nível, não pode ser nem antes nem depois, ou seja, é o tempo certo para, se alguém estiver fazendo a travessia, poder se safar da colisão com o trem. Que coisa louca. Você imaginava que isso é meio ambiente? Isso é meio ambiente. É poluição sonora, direito ao repouso e ao sossego, transporte e trânsito. Bem-vindos à discussão, colisão entre bens fundamentais. Aí você tem que fazer aquela ponderação que você estuda sempre no direito constitucional. A gente também trabalha com isso sempre. Então,
Artigo 22, inciso 11, um exemplo que eu trago para você. E tem, por exemplo, o artigo 22, inciso 26, que fala atividades nucleares de qualquer natureza. São exemplos. Bom, depois eu tenho a Constituição Federal, artigo 25, parágrafo 3º. Cuidado, viu, gente? Olha quem diz o 25, parágrafo 3º. Ele fala, compete aos estados, caiu isso aqui e cai em prova, hein? Inclusive por conta do Estatuto da Metrópole, que é recente. Olha quem diz o 25, parágrafo 3º. Os estados poderão, mediante lei complementar, então quem legisla para criar regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões é o Estado. Ele tem que legislar, é lei complementar. Então, os estados, por lei complementar, podem instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões. E tudo isso hoje está resguardado pelo Estatuto da Metrópole, que depois nós vamos trazer para você quando a gente falar em política urbana. Então veja que eu tenho competência privativa da União, isso aqui é competência exclusiva dos estados, só os estados podem fazer isso, eles não podem passar essa competência para ninguém. Mas no grosso, letra C, aqui é a regra. Se perguntarem para você qual é a regra quando se trata de competência legislativa, você vai falar, a regra é o artigo 24, que diz que compete à União, estados e Distrito Federal, de forma concorrente, legislar sobre o meio ambiente. Então, outro dia perguntaram numa prova, presta atenção. Luiz, se aqui está dizendo, no artigo 22, que compete à União de forma privativa legislar sobre águas, por que que os estados fazem as suas políticas estaduais de recursos hídricos? Porque quando você pega aqui esses incisos do artigo 24, um deles diz assim, ó, 24, compete à União legislar sobre, o 1 é o direito urbanístico, o inciso 6º aí é floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais. A água é um recurso natural. Então, a escapatória do Estado é pelo 24, inciso 6º. Por isso que ele legisla sobre água. Então, embora ele não tenha atribuição, competência pelo 22, ele tem pelo 24.6, hein? Lembra que água é um recurso natural. Outro dia perguntaram isso na prova, eu estava lá no oral, foi um oral, e o aluno não sabia sair. Então, lembre-se que você sai por outra vertente. Então, quando você olha o 22 seco, seria a União. Mas quando você olha o 24 sexto, você tem, então, a possibilidade do Estado legislar. Para a gente acabar a aula de hoje, vem aqui comigo. Ó. Então, o que diz aqui o 24? Ele fala assim, ó, compete à União legislar normas de caráter geral. Então, a norma geral é sempre a União que produz. É o que está no parágrafo 1º do artigo 24. Aí o parágrafo 2º fala, compete aos estados legislar suplementarmente. Então, os estados, quando legislam, não podem desobedecer à lei federal. Então, o estado ele não pode baixar o nível de proteção federal. Aí vem um parágrafo 3º e ele fala, quando não há lei federal, os estados podem legislar para atender às suas peculiaridades. Então, não é para criar uma lei geral, é uma lei para atender o interesse estadual, o interesse regional, as suas peculiaridades. E aí o parágrafo 4º fala que se depois vier uma lei federal, a lei estadual, o que a lei estadual não bate, perde a eficácia. Sim? Então, beleza. Então, nosso sistema é assim. A União produz a norma geral, os estados legislam suplementarmente, não podem
não podem nunca descumprir a norma federal, a proteção instaurada pela norma federal. Quando eu tenho uma norma federal, o Estado pode legislar para atender às suas peculiaridades. Vindo a norma federal, aquilo que não bate, o Estado vai embora, perde a eficácia. Mas lembre-se que eu tenho os municípios. É aqui que está, então, o X, como eu falei para você. Porque os municípios, cada dia, eles avançam mais aqui, ó. Cabe ao município a competência legislativa exclusiva quando for assunto de interesse local. Só que os prefeitos acham que tudo tem interesse local. Precisa ter cuidado. É claro que tudo interessa a localidade, mas tem que ser interesse praticamente, exclusivamente local. Então tem coisas que são de interesse local? Sim. Se eu edito uma lei para proteger o patrimônio histórico local, se eu edito uma lei que aprova o plano diretor da cidade, se eu edito uma lei com o zoneamento da cidade, isso é interesse local. Aí outro dia perguntaram numa prova se existe um interesse ambiental que seja exclusivamente local. O que você responderia? Então, responda como a nossa doutrina faz. Olha, exclusivamente local não existe. Porque tudo que é meio ambiente interessa para os locais e para quem vem de fora. Uma cidade organizada, zoneamento, interessa para mim, quem veio de fora. Por isso que a nossa doutrina fala, o município pode legislar quando o interesse for predominantemente local. Não precisa ser exclusivamente. Só que aí eu chamo tua atenção que você não pode falar que sossego urbano é algo só de interesse, ou não exclusivamente, mas predominantemente local, porque senão não estaria aqui, ó, falando que a União legisla. Então não há um interesse apenas local, porque transporte e trânsito é algo... Você já imaginou se cada município pudesse regrar o seu trânsito? Quem que ia virar no país? Um caos. Então não é possível. Desde que não é um interesse exclusivamente local. E, finalmente, pessoal, para acabar a aula de hoje, 32. O município pode legislar suplementarmente, mas aí ele tem que obedecer à legislação federal e estadual, se couber. Então, eu vou deixar esse último retrato aqui para você, e na aula que vem eu vou retomar aqui, que eu vou trazer 2 julgados do STF. Hoje já estourou o prazo, não adianta a gente ficar aqui. Só quero comentar com você o seguinte, presta atenção. O município ele pode legislar de maneira exclusiva, sozinho, quando o interesse é local. Mas ele também pode legislar de maneira suplementar. Só que quando ele legisla suplementarmente, se tem lei federal, ele tem que atender à lei federal. Mas se o Estado que ele está legislou de maneira mais protetiva, a norma para ele passa a ser do Estado. Ele não pode diminuir a estadual. Então, ele pode legislar igual o Estado ou aumentando a proteção. Para ele, então, o parâmetro passa a ser o estadual. Se só tem a federal, é só a federal. Se veio a estadual, então, passa a ser o parâmetro mínimo de proteção. E o que é se couber, pessoal? Para a gente só encerrar. O que é se couber? E a gente volta na semana que vem. Tem hora que não cabe. Por exemplo, quando fala que cabe à União legislar sobre atividade nuclear, o município não pode nem complementar. Não pode. É isso, nem tudo pode um município fazer. Então, tem situações que você pode suplementar a legislação federal e estadual. Tem outras que não. Quer ver um exemplo? Pode um município do interior de São Paulo legislar sobre floresta amazônica? Ah, mas eu estou suplementando uma legislação federal. Mas você tem floresta amazônica no seu município? Não. Então não cabe, não tem interesse. Porque se couber, significa se também tiver interesse. Então, qual o interesse que tem um município do interior paulista legislar sobre proteção de floresta amazônica? Se ele não tem. Seria inconstitucional. Próxima semana, então, eu volto daqui. Ó. Nós vamos pegar aqui, eu vou colocar aqui competência legislativa, A e B já vimos.
C, eu vou só atacar aqui esse ponto, vou trazer 2 julgados para você, aí nós vamos completar com competência administrativa e os deveres do poder público e acabamos. E aí vamos para a tutela administrativa. Lindos, fiquem em paz.